A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje eu trago mais um devocional para nós, uma palavra que eu creio que vai tocar no teu coração. Amém? E eu quero já te pedir para você abrir a tua Bíblia juntamente comigo lá no livro de João, capítulo de número 9. Uma palavra bem conhecida, não é verdade, que você conhece, que você já ouviu muito falar, mas eu creio que através desse vídeo o Senhor ainda falará contigo. Amém? João capítulo de número 9, nós vamos ler alguns versículos. Se você quiser ler o capítulo todo para sua meditação, fique à vontade, tá bom? Vou ler alguns versículos aqui para nós. Vai dizer assim, versículo 1. Estou aqui com a minha Bíblia. Vai dizer assim: E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Este homem ou seus pais? Jesus respondeu: Nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando nenhum homem pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e fez lama com a saliva e ungiu os olhos do homem cego com a lama e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou-se e voltou vendo. Amém? Se você quiser, né, você pode continuar lendo. O capítulo é até o versículo 41, tá bom? Então, eu escrevi aqui algo que o Senhor colocou no meu coração para nós, né? E aqui no João capítulo 9, né, fala desse cego e vai deixar claro esse texto que ele era cego de nascença. Nós vamos ver outras passagens na Bíblia que fala sobre cura de cego, né? Mas não é tão explícita assim que nem esse. Capítulo 9 deixa bem claro que esse era um cego de nascença. Nós vamos ver outros contextos que não, que apenas eram cegos, né? E Jesus o curou. Talvez fossem cegos de nascença ou não, né? Porque os textos não deixam claro isso. Por exemplo, o cego de Betsaida, né? A Bíblia diz que algumas pessoas trouxeram esse cego até Jesus. E Jesus sai da aldeia e leva consigo o cego. E quando ele está fora da aldeia, ele opera o milagre nesse cego, né? Ele unge as suas mãos, cospe nos seus olhos e ali ele pergunta ao cego: o que você vê? E ele diz assim: eu vejo homens como se fossem árvores. O milagre ainda não tinha acontecido por completo. Então, novamente, o Senhor unge os seus olhos, coloca as suas mãos sobre os seus olhos. E ali ele pergunta: o que vês? Aí ele fala: agora sim, eu vejo completamente. Né? E eu trouxe esse exemplo do cego de Betsaida porque nós precisamos entender que tem tipos de milagres e propósitos, né? E por que a cura do cego de Betsaida não foi algo que foi para a glória de Deus? Apesar, vou abrir aqui um parêntese, que quando o milagre acontece, isso já glorifica o nome do Senhor, né? O nome do Senhor já é glorificado. Mas eu quero que você entenda que o milagre do cego de Betsaida foi diferente. Por que foi diferente? Porque Jesus tira ele da aldeia. Ou seja, ele é curado, mas Jesus dá uma ordem para ele: não volte mais para a aldeia. Foi um milagre que edificou a vida dele, que mudou a vida dele. Mas o povo que estava na aldeia de Betsaida não ficou sabendo do milagre, porque Jesus dá uma ordem: vai para tua casa e não entre mais na aldeia.
Então foi um milagre que edificou a vida do cego. Entende isso? Já o cego de nascença, que nós acabamos de ler aqui, teve um propósito. Qual era o propósito da cegueira desse cego? Para que nele se manifestasse a obra de Deus. Então, para esse homem nascer cego, teve um propósito, para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que a obra do Senhor se manifestasse nele, né? Então tem um propósito. E nós precisamos entender isso, que às vezes acontece algumas coisas, né, com nós mesmos, mas que é para a glória de Deus, que não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. E a gente entende que quanto maior é a deficiência, quanto maior é a necessidade, mais se manifestará o poder de Deus. Maior será a grandeza do poder de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que Jesus, ele diz assim, nem ele e nem seus pais. Após a pergunta dos discípulos, isso aconteceu para que se manifestasse nele. Olha isso. Jesus diz assim para os seus discípulos, nem ele e nem seus pais. Mas isso aconteceu para que se manifestasse nele. Ou seja, é um alvo bom. É uma vida favorável para que a obra de Deus seja feita. Para a glória de Deus ser manifestada. E talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo com a tua vida. Mas o Senhor olhou e viu que através da sua vida, o nome dele pode ser glorificado. Através da sua vida, a obra do Senhor pode ser manifesta. Você entende isso? E é necessário que nós entendermos que essa palavra não é palavra para quem possui apenas deficiência visual, né? Porque talvez você ouça essa palavra, cego de nascença, e você chegue a dizer, ué, mas eu não sou cego, né? Mas aí, no mesmo texto, Jesus ele vai dizer assim, cegos, escute bem, cegos não são os que não veem. Ou seja, traduzindo para o nosso português de hoje, o pior cego é aquele que não quer ver. Ou seja, não é de fato aquele que não pode enxergar, mas aquele que mesmo vendo não enxerga. Você entende isso? Por que que Jesus disse isso? Porque quem verdadeiramente era cego viu o Filho de Deus. E quem verdadeiramente podia enxergar viu um pecador. Você entende isso? Por isso que Jesus diz, cegos não são os que não veem, mas aquele que mesmo vendo não consegue enxergar. E é errado quando a gente pensa que deficiente é aquele que carrega consigo uma deficiência que a nossos olhos nós podemos ver. Ou seja, uma deficiência visual, a pessoa é cega, ou não consegue ouvir, é surdo ou é mudo, né? Mas a pior deficiência é a gente enxergar e não ver o que está diante dos nossos olhos. É ouvir e não discernir o que está sendo falado. Isso é muito sério. Porque a deficiência do cego não é resultado de pecado e nem de vergonha, mas é para que a obra de Deus se manifeste. E nós precisamos compreender que no reino dos céus, a maior deficiência não é aquela que está visível. Não é. Mas a que nós carregamos dentro de nós. Não são as que a gente vê do lado de fora, mas são as deficiências que nós carregamos do lado de dentro. Sabe por quê? Porque nós nos adaptamos a ela.
E uma vez que nós nos adaptamos a elas, nós não mudamos. Nós nos acostumamos com essas deficiências que nós carregamos, seja no nosso caráter, seja em alguma área da nossa vida, entendeu? Então, nós nos acostumamos com essas deficiências e isso é terrível, porque a deficiência é a falta de alguma coisa. E quando isso chega na sua vida, você não sabe lidar com isso. Porque é mais cômodo, é mais favorável viver da mesma forma que você está vivendo. Porque não dá trabalho mudar. Não é verdade? Então, tem pessoas que preferem continuar com as mesmas deficiências e não conseguem mudar. Não conseguem, preferem viver nessa vida que ela é acostumada a viver com essa deficiência. Prefere viver assim do que procurar uma mudança. Entende? Mas o Senhor, Ele manifesta a sua glória, né, sobre a vida desse cego de nascença. E isso para dizer para nós que nenhuma mazela, que nenhuma deficiência, que nenhuma maldição hereditária, nem nada que nasceu conosco possa permanecer diante do poder de Deus. Nada dessas coisas pode prevalecer diante da autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Então você tem uma chance de mudar, você tem uma chance de arrancar essa deficiência de você. E em nome de Jesus, você pode fazer isso, buscando o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. E não se limite. Não se limite porque você tem alguma deficiência ou falta de alguma coisa, né? E porque Deus, Ele vai manifestar o poder dele assim mesmo. Porque quando nós entendermos que somos fracos, quando você entender e eu entender, quando nós entendermos que nós somos fracos, o poder de Deus se manifestará, se aperfeiçoará na nossa fraqueza. E nós precisamos entender isso. Aí a Bíblia vai dizer no início do versículo 1 que Jesus viu um homem. Só que os discípulos viam um cego e os vizinhos viram um mendigo. E eu quero dizer isso para você nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, no horário que você esteja vendo esse vídeo. Que Jesus não vê como as pessoas veem. Ele não olha para a sua deficiência. Ele não olha para o que você faz ou para o que você tem. Jesus, ele olha e vê quem você é. Entendeu isso? Jesus, quando ele olha para você, ele vê quem você é. Ele não vê primeiro as tuas deficiências, ele não vê as tuas riquezas, o que você pode fazer ou o que você não pode fazer. Ele olha para dentro de você e vê quem você é na realidade. Esse é o nosso Deus. Sua deficiência não pode ser maior do que Deus, do que o que Deus já determinou sobre a sua vida. E você tem que crer nisso e querer mudança, querer mudar. Aleluia. E sabe por que que os discípulos, eles julgam quem pecou? Os discípulos perguntam para Jesus: mestre, quem pecou, né? Para que ele nascesse cego. E a gente entende, quando lê o texto, que não é uma pergunta, né? É como se os discípulos, eles estão dizendo para Jesus: mestre, ele só está cego porque ele pecou ou os seus pais pecaram. O que os discípulos estão dizendo é isso: olha, ele está cego porque alguém deve ter pecado, né? E os discípulos, eles dizem isso porque naquele tempo qualquer deficiência, né, era atribuído ao pecado.
Por isso que os discípulos eles perguntam, né, quem pecou. Mas Jesus diz: nem ele e nem seus pais. Isto aconteceu. Isso é lindo. Olha o que Jesus diz. Isso aconteceu. E eu quero que você frise isso. Porque Jesus já está conjugando a cegueira do cego no passado. Porque ele ainda está cego. Mas Jesus está dizendo que a cegueira dele que se encontra no presente só existe no passado. Ele está dizendo isso aconteceu para que a glória do Senhor seja manifestada. A obra do Senhor seja manifestada. Então eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Que toda deficiência, ela já está no passado. Porque quando Jesus entra, quando Jesus chega, a mudança é notória. É notória. Você tem que buscar essa mudança em Cristo. Porque só o Senhor pode arrancar de você toda deficiência, toda mazela, toda vontades carnais que te aprisiona, que você não consegue se libertar. Só esse Deus tem a autoridade e o poder de mudar a sua vida. E eles querem saber, eles perguntam quem pecou. Só que Jesus ele não explica. Ele não fala muita coisa. Nem você vai precisar falar. Sabe por quê? Porque a obra que será feita na tua vida, ela falará por si só. Porque até aqueles que não querem ver, verão um milagre acontecer na tua vida. Porque as pessoas só falam enquanto elas não vêem mudança. Mas quando elas verem que a sua vida foi instrumento para que a glória do Senhor seja manifestada na terra, eles vão calar. Porque a obra que o Senhor vai operar na tua vida vai falar por si só. Aleluia. Olha só isso, aquilo que para eles era sinal da ausência de Deus, para Jesus vai ser sinal da sua presença. Olha que coisa linda. Isso é muito lindo. E Jesus ele cospe no chão. Imagina aquele cego diante daquela circunstância. A história diz que todos que passavam por o cego cuspiam no chão, como um sinal de rejeição, né? Por ele carregar consigo deficiências. Então aqueles que passavam por ele cuspiam no chão, como um sinal de rejeição. Imagina esse homem ter escutado essa cena se repetir várias vezes. O cuspe cair no chão. E só que agora, mais uma vez, ele vai ouvir a mesma coisa. Por isso que o cego ele não fala, ele não reage. Porque ele já está acostumado às pessoas passarem e a cuspir. Só que quem vai passar ali vai ser alguém que pode mudar a história dele. Jesus cospe e permanece. Jesus vai usar aquilo que para ele era sinal de vergonha para trazer visão para ele. Porque Jesus cospe no chão, faz lama e passa nos seus olhos. E ali o Senhor vai dar uma ordem para ele. Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Eu creio que o milagre aconteceu quando Jesus colocou o lodo nos seus olhos. Eu creio que o milagre já havia acontecido. Só que a evidência do milagre só vai acontecer quando o cego vai ao tanque de Siloé e se lava. Quando ele se lava, ele percebe que ele está enxergando. Sabe o que eu quero dizer para você? Que para o milagre acontecer na nossa vida, nós temos que fazer a nossa parte. Jesus, ele faz a dele. Faz a lama, coloca nos nossos olhos. Mas quem tem que ir ao tanque, lavar e tirar a lama, somos nós. É eu e você. E se eu te disser
que o que você pede a Deus, o Senhor ele já te deu. Mas é necessário você fazer a sua parte. É necessário você ir ao tanque de Siloé e tirar toda a lama que está nos teus olhos. Esse é um dos milagres que eu creio que o Senhor mais opera nos dias de hoje. Porque é necessário você fazer a sua parte. E por isso que hoje, nos dias que nós vivemos, nós não costumamos ver milagres como antigamente. Porque essa é a forma que eu creio que o Senhor mais manifesta o seu poder. Porque Ele faz a parte dele. Mas é necessário eu e você fazer a nossa. Para a evidência do milagre acontecer e o nome do Senhor ser glorificado. Então, vá ao tanque de Siloé, faça a sua parte, que o Senhor ele fará dele. Amém? Que você possa ter recebido essa palavra no teu coração. Que você possa ter recebido no teu coração e creia que o Senhor ele pode fazer o impossível se tornar possível. Amém? Deus abençoe a sua vida.